início, havia escuridão. E então, nasceu um sistema que constantemente se expande em tempo, espaço e matéria. Todos os dias, novas descobertas estão desvendando os misteriosos, surpreendentes e mortíferos segredos de um lugar chamado Universo. No universo de Guerra nas Estrelas, a Estrela da Morte é a arma definitiva de destruição em massa, capaz de aniquilar planetas inteiros. Mas no universo real, o céu está repleto de Estrelas da Morte. Podemos pensar nelas como uma bomba relógio. Algumas estão perigosamente próximas do nosso planeta. A vida na Terra pode sofrer muito quando a radiação delas nos atingir. E a Terra está no caminho de uma delas. Foi quase um choque. Não acreditei quando vi pela primeira vez. São as Estrelas da Morte. E fazem do universo um lugar muito perigoso. O Universo, as Estrelas da Morte. Há milhares de anos-luz da Terra, uma estrela supermassiva está em vias de se autodestruir. Estrelas explodem todos os dias no universo, mas esta é diferente. Ela espreita na constelação de Sagitário, o mitológico centauro do zodíaco celestial. A estrela se chama WR-104. E nós podemos ser o alvo de sua força destrutiva. Pois ela está mirando no nosso frágil planeta azul com radiação mortífera suficiente para incendiar a camada de ozônio que nos protege. Isso provocaria uma mudança dramática no clima. Causaria extinção de muitas espécies de plantas e animais. E, potencialmente, o fim da humanidade. WR-104 é apenas uma entre milhões de enormes estrelas da morte no universo. Esses corpos celestiais selvagens são gigantes envelhecidos, preparando-se para explodir num espetáculo estelar. Nessa hora, as camadas exteriores da estrela não têm nada mais para sustentá-las na luta contra a gravidade e, de repente, elas entram em colapso. O seu último suspiro pode provocar a maior explosão no universo conhecido. Uma explosão de raios gama, que produz muito mais energia do que o nosso Sol no decorrer de seus 10 bilhões de anos de vida. Se um de seus alvos fosse a Terra, a vida, como a conhecemos, deixaria de existir. É o que aconteceria com a WR-104, transformando-a numa estrela da morte de verdade. No filme Guerra nas Estrelas, a Estrela da Morte é a arma definitiva do lado negro. Essa estrela predadora é um produto da ficção científica, mas a realidade é muito mais assustadora. Uma estrela da morte da vida real é uma estrela que explode e atinge os planetas próximos com uma radiação mortífera. É uma verdadeira estrela da morte. Esse tipo de corpo celeste é conhecido como estrela de Wolf-Rayet. São as maiores estrelas do universo. Feras enormes, 30 vezes maiores do que o nosso Sol, e em contagem regressiva para o Armagedon. Descobertas pelos astrônomos franceses Charles Wolf e Georges Rayet em 1867, as estrelas Wolf-Rayet são as foras da lei do universo. Estrelas vivem segundo o credo: viva rápido, morra jovem e com boa aparência. E quanto maiores elas são, mais rápido elas vivem, e quanto mais rápido vivem, mais violento é o seu fim. Elas consomem o seu combustível nuclear extremamente rápido e esgotam tudo o que têm. Consequentemente, elas não vivem muito tempo, talvez algumas dezenas de milhões de anos no máximo. Elas são fáceis de achar porque são os Tiranossauro Rex do Reino Estelar. Elas são muito poderosas. No ano 2000, o astrônomo australiano Peter Tuthill começou a estudar a Wolf-Rayet 104, que fica a 8.000 anos-luz da Terra.
Essa gigante era sinistramente diferente das outras. Na hora, a equipe de Peter notou uma imensa nuvem de poeira em volta dela. 20 vezes maior do que todo o nosso sistema solar. Sabíamos que havia poeira em torno de Wolf-Rayet 104. E isso era um mistério, porque é como encontrar um floco de neve no inferno. Havia um mistério lá e queríamos tentar solucioná-lo. Durante 6 anos, Peter usou uma câmera infravermelha no Observatório Keck, no Havaí, para criar uma imagem composta a partir de múltiplas exposições. E o resultado foi uma incrível sequência de lapso de tempo. A estrela estava produzindo um exótico penacho de poeira em espiral. Foi quase um choque. Não acreditei quando vi pela primeira vez e pensei, estrelas não se parecem com espirais, nunca vi uma com espiral em livros. Então começamos a pesquisar, tínhamos de tentar entender como uma estrela pode produzir uma cauda tão elegante. Peter descobriu que a causa dessa estranha espiral de poeira era o fato da estrela WR-104 não estar sozinha. Ela está presa na órbita de uma estrela menor, naquele que é conhecido como sistema binário. Ambas as estrelas ejetam massas de partículas carregadas chamadas ventos estelares. Esses ventos não são incomuns no universo. O nosso próprio Sol cria um vento solar que se estende além dos planetas mais afastados. A diferença é que num sistema binário, quando os ventos das duas estrelas colidem, os gases são comprimidos, resultando na formação de poeira e fuligem. Mas o que faz essa poeira formar uma espiral tão exótica? Um sprinkler de jardim é uma excelente analogia para a física, que acontece nesses sistemas binários onde os ventos colidem. Mas nós modificamos o sprinkler para projetar apenas um jato num bico. Esse único jato de água representa o fluxo constante de partículas de poeira criadas pela colisão dos ventos estelares. Mas já que as duas estrelas do sistema WR-104 mantêm uma órbita constante em torno uma da outra, isso provoca o movimento circular do feixe de poeira. Nossa primeira impressão é que a água está se movendo em círculo. Mas, na verdade, o sprinkler de jardim está disparando o jato em linha reta. As gotículas de água, embora estejam em linha reta, se afastam do bico. Elas criam um arco e, graças à rotação, esse arco vira uma espiral. A espiral suscitou ainda mais perguntas. A mais perturbadora? Que tipo de estrela da morte a WR-104 poderia se tornar? As estrelas Wolf-Rayet podem ser consideradas uma bomba relógio porque, de tão massivas, o seu tempo de vida é curto. E uma vez que tenha esgotado todo o seu combustível nuclear, não existe nada mais para sustentar a estrela contra a implacável força da gravidade. E nessa hora, o núcleo da estrela entra em colapso e suas camadas externas caem para dentro. E então são lançadas para fora numa explosão enorme. A explosão é uma supernova. Uma imensa explosão de radiação que brevemente brilha mais do que uma galáxia inteira. O Wolf-Rayet 104 definitivamente vai virar uma supernova em algum momento nas próximas centenas de milhares de anos. Distante 8.000 anos-luz da Terra, a explosão em si não é uma ameaça para nós. Mas existe uma chance da supernova provocar o evento mais violento do universo. Uma explosão de raios gama. Em uma pequena porcentagem dessas enormes estrelas da morte, a explosão de raios gama ocorre quando uma estrela moribunda se transforma num buraco negro. Quando uma estrela entra em colapso, ela produz um campo elétrico enorme. E, num instante, a energia desse campo elétrico é transformada em partículas de matéria e antimatéria, que então colidem umas contra as outras e produzem um enorme pulso de energia. Esses são os feixes de energia mais poderosos do espectro eletromagnético. Mais letais do que as micro-ondas, do que a energia infravermelha e até dos raios-x. A humanidade descobriu como controlar os mortíferos raios gama para poder aproveitá-los como na irradiação alimentar. Usando os raios gama,
os processadores de alimentos podem eliminar micro-organismos, bactérias, vírus e insetos. Mas a quantidade de raio gama aplicada é uma fração ínfima da energia que é liberada numa explosão estelar de raios gama. As explosões de raios gamas produzem tanta radiação que, se fôssemos criar uma explosão desses raios na Terra, seria equivalente a detonar uma enorme quantidade de bombas nucleares. Seria devastador para a vida na Terra. Para a raça humana, o mais importante é descobrir a direção tomada por essas explosões de raios gama. No momento de seu colapso, uma estrela se torna um disco denso e achatado. E os polos dos eixos são as suas únicas aberturas livres da densa matéria estelar. Nós temos, então, duas regiões relativamente livres ao longo dos polos. E é ao longo deste eixo que o material pode ser ejetado, porque ele encontra relativamente pouca resistência. Este recipiente de iogurte servirá para mostrar o que acontece numa explosão de raios gama. Eu vou soltar o copinho de iogurte. Mas, por causa das laterais do copinho, o iogurte não vai conseguir sair nestas direções assim. Mas o topo do copinho está aberto, então o iogurte vai esguichar pelo topo. Veja o que acontece. O iogurte praticamente saiu esguichando para cima. Ele não pôde sair pelos lados porque estava bloqueado pelas laterais do copinho. É uma boa analogia para o que acontece numa explosão de raios gama. A maior preocupação para os humanos é a direção da explosão dos raios gama. Se o eixo da estrela que está entrando em colapso apontar na nossa direção, poderemos ficar muito encrencados. Quando a equipe de Peter Tatchell estudou o plano de órbita do penacho de poeira da estrela WR-104, eles chegaram a uma conclusão chocante. A espiral foi a chave para desvendar muitos desses segredos. E a parte assustadora disso é que, nesse sistema, à primeira vista, ele parece estar virado para nós. Estamos voltados totalmente para o seu eixo, seu coração. É como olhar para um prato raso. Se você pegar esse plano e virá-lo em relação à sua linha de visão, ele parece inclinado. Você não está mais vendo um prato raso circular. Um exame mais minucioso sugere que o eixo de rotação do penacho de poeira parece se igualar ao eixo de rotação da própria estrela, o que significa que a Terra está olhando diretamente pelo cano de uma arma. Isso significa que, se essa estrela se tornar uma explosão de raios gama quando explodir, um dos dois jatos estará apontando para nós. E então, a bela espiral da estrela Wolf-Rayet 104 se torna um mensageiro da morte. A cerca de 8.000 anos-luz da Terra, existem duas estrelas engajadas numa dança gravitacional. E seus ventos estelares estão ejetando uma vasta nuvem de poeira na forma de uma graciosa espiral. Mas essa dupla de estrelas tem muito mais do que apenas uma bela cauda. A maior das duas, Wolf-Rayet 104, é uma enorme estrela da morte à beira de explodir na forma de uma supernova. Isso é uma certeza. Mas o grande mistério é este. Ela também produzirá uma explosão de raios gama? A mais potente explosão de energia em todo o universo? Essa pergunta é importante para todos na Terra, especialmente considerando que o eixo da estrela pode estar apontando diretamente para nós. Significa que quando ela explodir, se ela se tornar uma explosão de raios gama, o jato poderia estar apontado direto para nós. A estrela WR-104 está fazendo a contagem regressiva para a destruição na constelação de Sagitário. Ela foi batizada Sagitários por astrólogos romanos há mais de 2.000 anos, que em latim significa arqueiro.
É inevitável ficar imaginando que talvez os antigos soubessem alguma coisa que pode ter a ver com o arqueiro fazendo mira em nós. Pensemos na estrela WR-104 como uma flecha apontada na nossa direção, se ela se acabar na forma de uma explosão de raios gama. Poucos astrônomos atuais contestam o fato de que um feixe bem estreito de uma explosão de raios gama pode viajar grandes distâncias no espaço. De fato, em 23 de abril de 2009, o satélite Swift da NASA, que capta múltiplos comprimentos de onda, registrou uma explosão de raios gama que aconteceu a 13 bilhões de anos-luz da Terra, perto dos limites do universo visível. A explosão ocorreu cerca de 630 milhões de anos após o Big Bang. Isso significa que os raios gama da estrela que explodiu viajaram à velocidade da luz durante 13 bilhões de anos antes de se tornarem visíveis para nós, fazendo desta explosão de raios gama o objeto estelar mais antigo do universo conhecido. Não sabemos de nenhuma estrela ou galáxia mais distante do que essa explosão de raios gama. É o objeto estelar mais distante que nós já vimos. A apenas 8.000 anos-luz de distância de nós, uma explosão de raios gama da Wolf-Rayet 104 seria catastrófica. O brilho que veríamos se o Wolf-Rayet 104 explodisse seria muito mais brilhante do que o Sol, especialmente com a energia dos raios gama. Uma única explosão de raios gama pode facilmente exceder a produção total de luz de milhões de galáxias. E cada uma dessas galáxias contém 100 bilhões de estrelas. Essa estrela da morte é uma bomba relógio. Cientistas têm certeza de que ela vai virar uma supernova. Mas ainda existem dúvidas em relação ao seu potencial de liberar uma explosão de raios gama na direção da Terra. Essa é a primeira coisa que precisamos descobrir. Se ela produzir uma explosão de raios gama, essa explosão de raios gama está apontando para nós? O eixo em espiral da estrela parece estar voltado para a Terra. Mas com milhares de anos-luz para percorrer, o feixe da explosão acertará seu alvo? A pontaria do arqueiro será exata? Sabemos que está mais ou menos apontado para nós, mas pode ser que esteja num ângulo suficiente para que o feixe da radiação da explosão de raios gama, se essa explosão acontecer mesmo, não nos atinja. Mas se a estrela estiver mesmo alinhada, uma só explosão dessa energia pode transformar a camada de ozônio da Terra num inferno radioativo. Mesmo que uma explosão de raios gama aconteça a milhares de anos-luz da Terra, ela pode diminuir a camada de ozônio a cerca de metade de seu nível atual. Isso não vai matar todas as espécies, mas pode levar ao que chamamos de extinção em massa, onde uma boa fração de todas as espécies viventes morrerá de repente. Então, a questão que não quer calar é esta. A morte da Wolf-Rayet 104 realmente provocará uma explosão de raios gama? Os cientistas não sabem. O único pré-requisito para uma estrela produzir uma explosão de raios gama letal é uma alta rotação. Todas as estrelas giram em torno de seu próprio eixo. E algumas estrelas massivas podem girar muito rápido. Então, nessa estrela que gira, essa energia de rotação é parte do que produz a explosão de raios gama. E se pudéssemos acionar o freio, se pudéssemos pegar aquela estrela que está girando e se pudéssemos fazê-la desacelerar antes que chegasse a esse estágio, desarmaríamos a bomba. Baseado em novas evidências científicas, parece que o próprio universo está aplicando outro freio em suas estrelas. Chama-se metalicidade. Os principais componentes das estrelas são hidrogênio e hélio. Mas elementos mais complexos, mais pesados, são criados cada vez que uma estrela explode. Elementos como carbono, nitrogênio e oxigênio que se tornam a matéria-prima para a geração seguinte de estrelas.
Portanto, uma estrela nascida hoje contém mais elementos pesados, considerada de maior metalicidade, do que uma estrela nascida mais cedo no universo. Quando uma estrela massiva contém muitos elementos pesados, ela tende a perder grande parte de sua massa através dos ventos. E se ela perde muito de sua massa, também perde muito de sua rotação. E ela acaba girando devagar demais para formar uma explosão de raios gama. Então alguma coisa está acontecendo com as estrelas Wolf-Rayet hoje, que está indo lá e desarmando as bombas. Então, elas ainda estão explodindo como supernovas, mas bem menos delas estão levando essa supernova para a etapa seguinte, que é a explosão de raios gama. Poderiam esses freios desacelerar a Wolf-Rayet 104 o suficiente para deixá-la inofensiva para a Terra? Muitos astrônomos acreditam que sim. Mas e se eles estiverem errados? A 8.000 anos-luz de distância, a Terra realmente está na zona de perigo? Quando a Estrela da Morte, chamada WR-104, finalmente explodir, ela tem o potencial de lançar uma mortífera explosão de raios gama diretamente na direção da Terra. Acredita-se que essa estrela esteja a cerca de 8.000 anos-luz de nós. Mas isso é perto o bastante para uma explosão de raios gama afetar o nosso planeta? Já que estamos de 5 a 8.000 anos-luz de distância, estamos na zona de perigo. A vida na Terra pode ser muito afetada quando essa radiação nos alcançar. Se estivesse a uma distância 2 ou 3 vezes maior, eu acho que ficaríamos bem. E se estivesse a uma distância 2 ou 3 vezes menor, estaríamos tremendo de medo. Mas ela está no limite onde se poderia esperar que alguma coisa acontecesse. Mas provavelmente não vai nos assar enquanto estivermos dormindo. Talvez uma vez a cada tantos bilhões de anos, haja uma explosão de raios gama suficientemente próxima e suficientemente voltada na nossa direção para nos preocuparmos. No universo, há estrelas da morte de todos os tamanhos. Mas as estrelas não são as únicas entidades capazes de tal violência. O universo também abriga galáxias da morte como a 3C321, também conhecida como a Galáxia Estrela da Morte. A galáxia 3C321 é uma daquelas com um buraco negro gigantesco no meio, com milhões de vezes a massa do nosso Sol. E bem na periferia do buraco negro, o movimento caótico de campos magnéticos e a atração gravitacional incendiaram um jato de partículas de alta energia. Esses jatos não são incomuns, mas este está castigando seu vizinho mais próximo. O caso da galáxia 3C321 é muito interessante, porque acontece que existe uma outra galáxia a 20.000 anos-luz de distância. As estrelas naquela galáxia estão sendo castigadas pelas partículas energéticas e pela radiação de um desses jatos. Dan Evans, um astrônomo de raios-x, tem acompanhado a galáxia Estrela da Morte e seu comportamento violento do Centro de Controle do Satélite de Raio-X Chandra, que fica na periferia de Boston. Os buracos negros fazem todo tipo de coisas estranhas, mas só uma fração minúscula emite esses jatos de partículas poderosos. E uma fração muito menor, como a galáxia 3C321, a galáxia Estrela da Morte, choca-se contra outras galáxias vizinhas. Isso é incrivelmente raro. A galáxia vizinha está do outro lado, a uma distância de 20.000 anos-luz. O enorme feixe de energia, maior até do que uma explosão de raios gama produzido por uma estrela moribunda, dispara sem parar. Tem uma fonte de energia aparentemente ilimitada. O que estamos vendo aqui é a menor analogia terrestre para a galáxia Estrela da Morte 3C321. Um jato está sendo disparado pelo buraco negro, quase com a velocidade da luz e... normalmente ele se projetaria a uma distância de 1 milhão de anos-luz. Mas no caso dessa galáxia, o jato está atingindo a lateral de uma galáxia vizinha e nesse ínterim está se desintegrando, distorcendo e sendo fletido. E isso está gerando todo tipo de caos nessa galáxia vizinha. Assim como o edifício está desviando o jato de água, os planetas e estrelas na galáxia vizinha estão desviando a maior parte das partículas agressoras.
Na verdade, esse jato é um enorme feixe de energia e partículas. E essas partículas foram superaquecidas ao ponto de formar um plasma. O plasma é uma mistura de elétrons e íons superaquecidos conduzidos para o jato pelo imenso campo magnético do buraco negro. Então os jatos que saem dos buracos negros contêm muita energia e eles finalmente podem acelerar partículas, de modo a emitir luz e talvez até raios gama. Esses raios são incrivelmente potentes. E muito duradouros. Alguns cálculos revelam que o jato de energia da galáxia Estrela da Morte já está ativo há quase 2 milhões de anos. Para obter seu combustível, ela devorou toda uma outra galáxia. Ela tem muito combustível. O que nós achamos que está acontecendo é que houve uma fusão anterior, em que outra galáxia caiu dentro da galáxia principal. E temos esse belo penacho de poeira sugerindo que uma galáxia foi desintegrada. E que é isso que leva a massa para dentro do buraco negro. Após consumir o suprimento de partículas de plasma de outra galáxia, a galáxia Estrela da Morte tem de energizar as partículas e formar um jato. Os buracos negros possuem campos magnéticos potentes e grandes velocidades de rotação, uma combinação que de algum modo incendeia o jato de partículas. Os cientistas acreditam que o motivo pelo qual os jatos são disparados em uma determinada direção tem a ver com toda a poeira e gás que circundam o buraco negro. No caso de uma galáxia ativa, como a 3C321, que tem um buraco negro supermassivo no meio, existe uma rosquinha ou touro de material à sua volta. Nesse caso, partículas altamente energizadas perto do buraco negro não conseguem emergir daquela região através da rosquinha ao longo do plano da galáxia. Elas só conseguem emergir ao longo deste eixo, onde existe relativamente pouco material para obstruí-las. Infelizmente, para a galáxia vizinha, elas estão diretamente voltadas para o buraco. E a zona de impacto do jato equivale ao disparo de uma espingarda cósmica. O problema desse jato com partículas de alta velocidade e radiação atingir aquela pequena galáxia a 20 mil anos-luz de distância é que o jato é largo o suficiente para envolver uma grande quantidade de estrelas nessa galáxia. Então, qualquer criatura vivente em qualquer um dos planetas, orbitando qualquer estrela nessa galáxia, corre grandes riscos agora. E se a nossa Via Láctea estivesse sendo atingida pela galáxia Estrela da Morte? Põe a Terra no caminho do jato e o seu efeito sobre a camada de ozônio seria enorme e mortífero. Os raios gama do jato da galáxia 3C321 convertem o gás nitrogênio em óxido nitroso. E acontece que o óxido nitroso pode ser um catalisador na destruição do ozônio. Então, numa questão de semanas ou meses, talvez até um ano, a camada de ozônio será completamente destruída. Essa é uma consequência drástica. Mas assim como em muitos fenômenos observados no universo, existe um paradoxo recorrente. Da morte vem a vida. A galáxia 3C321 não só destrói, ela também cria. Uma das coisas que eu mais gosto sobre essa galáxia é que ela demonstra claramente que os buracos negros não ficam apenas engolindo coisas no universo, eles não são apenas arautos da destruição. O jato que está saindo dessa galáxia está castigando a lateral de uma galáxia vizinha, e sim, é claro, essa é uma força destrutiva. Mas o seu legado é que as nuvens de gás que são comprimidas durante essa interação são capazes de formar estrelas, e as estrelas podem formar planetas, e os planetas podem até formar vida. Então existe esse belo ciclo de nascimento e renascimento e destruição, que é sinônimo com o universo e os buracos negros. Algum dia, no futuro, a nossa própria Via Láctea pode formar a sua própria fusão com a vizinha galáxia de Andrômeda e criar uma nova galáxia Estrela da Morte. Um ato violento que certamente selaria o destino da Terra. É provável que esse evento só aconteça daqui a alguns bilhões de anos. Mas existem outras ameaças estelares passando pela nossa galáxia e em alta velocidade. São as estrelas hipervelozes, e nada é capaz de detê-las. Para o olho humano, as estrelas pintam um retrato tranquilo nos céus.
Mas olhando de perto, algumas são estrelas da morte à beira da extinção. E essas feras cósmicas são tudo menos tranquilas. No fim, toda estrela queima todo o hidrogênio em seu interior e o converte em hélio. E uma vez que faz isso, tem que ser massivo bastante para ter a capacidade de incendiar o hélio e convertê-lo em elementos mais pesados, como carbono, oxigênio e nitrogênio. Isso libera uma quantidade enorme de energia. Esse processo de fusão é a mesma liberação de energia que ocorre dentro de uma bomba de hidrogênio. Embora seja incrivelmente violenta, algum dia a maioria dessas estrelas arderá e entrará silenciosamente em sua próxima etapa na forma de corpos estelares chamados anãs brancas, pequenas esferas de elétrons e núcleos destinados a nunca mais arder luminosamente. Mas algumas são estrelas supermassivas, contendo tanta energia que se acabam numa fantástica explosão de supernova. E às vezes produzem a maior das explosões, a explosão de raios gama. Mas para algumas dessas enormes estrelas da morte, o fim é um novo começo. Pense na segunda encarnação de uma estrela de nêutrons. Quando uma estrela massiva explode e se torna uma supernova, o seu núcleo às vezes entra em colapso, formando um buraco negro. Mas com maior frequência, se o núcleo não é massivo o bastante para criar o buraco negro, ele forma algo tão estranho quanto uma estrela de nêutrons. Um corpo pequeno, mas incrivelmente denso. Na verdade, ela possui uma quantidade enorme de material comprimida num espaço bem pequeno. Então é como ter, por exemplo, a massa de todo o nosso Sol espremida dentro de um espaço de talvez apenas algumas dezenas de quilômetros de largura. A gravidade é tão forte que os prótons e elétrons dos átomos da estrela são comprimidos de modo a formar nêutrons. E uma estrela de nêutrons pode permanecer estável por bilhões de anos. Por si sós, as estrelas de nêutrons não representam nenhum perigo para seus vizinhos celestiais, a não ser que encontrem uma parceira. Existe uma outra maneira pela qual as estrelas morrem, que é a existência de uma espécie de pacto suicida entre duas estrelas de nêutrons. São as estrelas de nêutrons coorbitais, um fenômeno que é iniciado quando duas estrelas de nêutrons iniciam uma relação íntima, porém mal fadada. As suas órbitas vão se estreitando no decorrer de milhões de anos, até que finalmente elas se encontram num lampejo de luz. E ao fazer isso, elas podem gerar uma explosão violenta. Em certo sentido, uma segunda encarnação. Existem dois tipos de explosões de raios gama. Existem as explosões curtas, que duram menos de 2 segundos, e nós achamos que essas explosões curtas são produzidas por estrelas de nêutrons se fundindo. As explosões curtas são diferentes daquelas mais longas, produzidas por estrelas massivas entrando em colapso. A explosão de raios gama emitida por duas estrelas de nêutrons em colisão pode ser curta, mas é potente, igual à liberação de energia do Sol durante toda a sua vida em menos de 2 segundos. O problema para nós? Existem pelo menos 2 dúzias de pares de estrelas de nêutrons coorbitais na Via Láctea. Uma explosão de raios gama perto de nós, antes de mais nada, acabaria com grande parte da camada de ozônio. Isso poderia causar consequências drásticas para a Terra. Algumas estimativas calculam que a cada 100 milhões de anos ocorre uma violenta fusão de estrelas de nêutrons a cerca de 3.000 anos-luz do Sol. Esse é mais ou menos o mesmo intervalo das extinções em massa encontradas nos registros fósseis da Terra. É uma coincidência? Ou devemos nos preocupar que o último tango de 2 estrelas moribundas pode atingir a camada de ozônio da Terra com raios gama mortíferos e alterar o planeta? Os cientistas não sabem dizer. As chances provavelmente são as mesmas de uma estrela errante mergulhar de cabeça na Terra. É uma possibilidade remota, mas é uma ideia assustadora.
Na verdade, é possível que uma série de estrelas que talvez estejam todas juntas na mesma vizinhança, interagindo uma com a outra, às vezes ejetem uma estrela que sai vagando sozinha. Até onde sabemos, não existe nenhuma estrela errante vindo na nossa direção. Mas se isso acontecesse, poderia ser bem interessante. Mas pode acontecer que a órbita da Terra em torno do Sol seja afetada pela atração gravitacional da estrela errante. Uma possibilidade dramática é que uma estrela vagante pode chutar a Terra para fora do sistema solar. Nós, então, ficaremos vagando por aí sem nossa fonte de energia, o Sol. Ninguém sabe o que aconteceria, isso depende do ângulo de aproximação, da massa da estrela, etc. As estrelas errantes podem viajar até quase 100 km por segundo. É rápido, mas ainda assim, não rápido o suficiente para fugir à atração gravitacional da Via Láctea. Mas existem alguns modelos, tipo turbo, que podem fugir e sair em disparada pelo universo. São as chamadas estrelas hipervelozes. As estrelas hipervelozes são normais como o Sol, exceto que elas estão saindo da galáxia a mais de 1,5 milhão de quilômetros por hora. E isso é além da velocidade de escape da Via Láctea. Essa necessidade de velocidade começa com um par normal de estrelas coorbitais que chegam perto demais da periferia de um buraco negro. Assim como o módulo de comando defeituoso da Apollo 12 ganhou impulso manobrando perto da órbita da Lua, uma estrela hiperveloz ganha um grande impulso gravitacional do buraco negro, rompendo seu elo com a sua parceira binária. A estrela que está mais próxima do buraco negro é capturada numa órbita bem estreita em torno do buraco negro e então perde a sua energia. A outra estrela ganha essa energia e, como resultado, é ejetada com grande velocidade. A ejeção de uma estrela hiperveloz é bem parecida com o efeito de um estilingue. No instante em que a órbita da estrela binária é rompida, a estrela hiperveloz é lançada com uma força incrível no vazio do espaço. Elas foram expulsas da Via Láctea e estão destinadas a vagar pelos grandes vazios do espaço intergaláctico. É muito improvável que essas estrelas venham a afetar a Terra. Felizmente, a eventual morte dessas estrelas velozes ocorrerá bem longe do nosso sistema solar. São as estrelas da morte da nossa própria vizinhança que devemos vigiar. No tempo cósmico, seus pavios estão acesos, e nós temos cadeiras na primeira fila para ver a sua aniquilação. Em cantos remotos do universo, incontáveis estrelas estão esperando no corredor da morte, sentenciadas a ter um fim violento e espetacular. Mas existem algumas dúzias de estrelas mais próximas, a até 20 anos-luz da Terra. E algumas delas estão se preparando para morrer. Acho que estamos a salvo dos perigos de uma supernova normal. Mas no caso de uma explosão de raios gama, não temos tanta certeza. Uma delas fica no sistema estelar Eta Carina, uma estrela supermassiva, cerca de 100 vezes maior e 1 milhão de vezes mais luminosa do que o Sol. Em 1843, um acúmulo de pressão provocou uma enorme erupção de luz visível da Terra. Mas a estrela sobreviveu e formou uma nuvem de poeira chamada nebulosa. A distância de apenas 8.000 anos-luz, teremos uma visão privilegiada de sua aniquilação. Achamos que ela vai se tornar um buraco negro em algum momento entre agora e os próximos milhões de anos. E, quando entrar em colapso, tem matéria suficiente para produzir uma poderosa explosão de raios gama. Diferentemente da estrela Wolf-Rayet 104, Eta Carina não vai cruzar o nosso caminho. Sabemos que a rotação de Eta Carina não está apontada na direção da Terra. Então é sorte nossa que o seu pulso de raios gama não vai impactar diretamente a Terra. Quando isso acontecer,
É provável que a explosão seja a supernova mais brilhante já vista pela humanidade. A não ser que o título vá para outra concorrente, a Estrela da Morte, que está ainda mais próxima da Terra, a Betelgeuse. Localizada na constelação de Órion, a cerca de 500 anos-luz de distância, a Betelgeuse está queimando rapidamente o restante de seu combustível nuclear. Betelgeuse é uma estrela muito massiva, tem cerca de 20 vezes a massa do Sol. E ela vai explodir nos próximos 500 mil anos. As pessoas têm notado que Betelgeuse tem mudado muito mesmo nas últimas décadas. Na verdade, ela encolheu consideravelmente, cerca de 15%. Ninguém sabe o que isso significa, mas estão todos de olho nela. Alguns cientistas acreditam que o Betelgeuse pode provocar uma explosão de raios gama. E se isso acontecer, o povo da Terra tem pouco a temer. Como Eta Carina, o eixo da estrela está apontando para longe da Terra. E não é só isso. Mas Betelgeuse pode ter um escudo protetor embutido. A sua explosão será relativamente normal. Não será uma explosão de raios gama, porque existe um espesso envelope de hidrogênio em Betelgeuse. E esse envelope provavelmente evitará a emersão de jatos de partículas e radiação. Existe material demais, através do qual o jato de radiação teria de passar. Betelgeuse vai brilhar intensamente por um breve momento. Mas não vai se comparar aos momentos finais de nossa estrela mais próxima, o Sol. Felizmente para nós, estrelas comuns como o nosso Sol têm uma vida útil longa e o nosso Sol está na metade de seu tempo de vida de 10 bilhões de anos. Então ele tem cerca de 4 bilhões e meio de anos. É um astro de meia-idade. Os cientistas estimam que o Sol viverá mais 5 bilhões de anos. Mas os nossos problemas poderiam começar bem mais cedo. O nosso próprio Sol está gradualmente ficando mais brilhante, mais poderoso. E em meio bilhão, certamente em meio bilhão de anos, a Terra ficará tão quente que os oceanos terão evaporado. Então não temos exatamente 4 ou 5 bilhões de anos para nos preocupar com este problema. Temos de nos preocupar em escalas de tempo de centenas de milhões de anos. Bilhões de anos depois que o Sol deixar a Terra desprovida de vida, ele entrará numa fase final, conhecida como gigante vermelha. Ele não explodirá e produzirá uma supernova porque não é massivo o bastante. Mas a maioria dos cientistas concorda em relação ao capítulo final. Como gigante vermelha, a sua densidade diminuirá e o Sol irá se expandir, devorando seus vizinhos mais próximos. Nessa etapa, na etapa de gigante vermelha, o Sol provavelmente se expandirá e engolirá Mercúrio, Vênus e talvez mesmo a própria Terra. E aí esse seria o fim da Terra. Dentre todas as estrelas da morte perigosas no universo, aquela com a maior probabilidade de destruir a Terra é o nosso próprio Sol. Embora marque o fim derradeiro do nosso planeta, isso é apenas parte do ciclo de criação. As estrelas da morte tomam vida, mas também são a origem da vida. Os elementos pesados no nosso corpo literalmente foram gerados por gerações anteriores de estrelas e ejetados no cosmo por explosões estelares. Então, nós não estaríamos aqui não fosse o fato de que algumas estrelas explodem violentamente no fim de sua vida. Como Carl Sagan costumava dizer, nós somos feitos de estrelas. Somos feitos de poeira de estrelas. Embora as explosões continuem, os elementos pesados resultantes podem um dia semear a própria base da vida longe da Via Láctea, num novo planeta azul. Em algum canto do universo.